Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Borbulhando gás cloro em solução aquosa de NaBr, que é o brometo de sódio, ocorre a reação espontânea. Ou seja, se borbulharmos gás cloro em uma solução que tenha brometos, tá? Os ânions brometos, o que vai ocasionar aqui? Vai ter uma redução do cloro e uma oxidação dos meus ânions brometo, segundo essa reação aqui, né? Ó, gás cloro em presença de ânions brometo, eu tenho ânions cloreto e bromo líquido, tá certo? Essa reação pode ser utilizada como fonte de energia elétrica na pilha galvânica esquematizada a seguir. Ou seja, tá? Nós temos aqui, ó, tá? Ânions brometo, o fio de platina, tá? A ponte salina aqui. O que acontece, pessoal, principalmente aqui? Nós estamos adicionando gás cloro. O gás cloro que entra em contato com o fio de platina, que é onde passa os elétrons, tá? O gás cloro vai receber esses elétrons, ou seja, ele está reduzindo, tá bom? E ele vai se formar em ânions cloreto. Enquanto bromo, pessoal, vai sofrer uma oxidação. Então, meus ânions brometo vai virar bromo líquido, como está aqui nessa reação, tá certo? Ele vai perder esses elétrons. Ambos os eletrodos são de platina, porque platina, pessoal, é um metal inerte. Como assim inerte? Ele é extremamente, né, resistente à oxidação, tá certo? Então eu tenho uma troca de elétrons muito grande aqui, tá certo? Pois o Br líquido, né, o Br2 é líquido e o Cl2 é gás. Dados os potenciais de redução, o que acontece, pessoal? Nós temos os potenciais de redução. Só para a gente falar de NOx, aqui eu tenho 0 e 0. Enquanto aqui, ó, é menos 1 e menos 1 do cloro, tá? Esse é o processo de redução dos não metais, tá bom? Se nós olharmos aqui, pessoal, a gente vai ver o quê? Que o potencial de redução do cloro é maior do que o do bromo. Ou seja, cloro ganha os elétrons, tem a tendência maior de reduzir, enquanto o bromo vai perder, tá bom? Referente a essa equação aqui, também a gente tem essa noção. Ele está falando aqui, ó, determine as semi-reações que ocorrem no anodo e no catodo. Nós já sabemos. Como assim a gente já sabe, pessoal? O bromo não vai perder os elétrons, então ele vai ser o nosso polo negativo, que é o nosso anodo. Enquanto no cloro é o nosso polo positivo, é o nosso catodo, é onde sofre a redução, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Eu tenho polo negativo aqui, tá bom? Vamos escrever as semi-reações. Lembre-se, aqui é a reação, né, de redução do bromo. Nesse caso, nós vamos fazer o quê? Inverter. Então, o que a gente vai escrever aqui, ó? 2Br menos, que é o brometo aquoso, ele perde 2 elétrons e se transforma em Br2, que é líquido, tá certo? Enquanto no catodo, pessoal, nós temos o que aqui, ó? Vai ter, a equação vai ficar igual, a gente não vai precisar inverter. Por quê? Porque essa equação que está sendo descrita aí é de redução. Então, o que eu tenho aqui, ó? Tá vendo? Nós teremos 2 cloretos aqui aquoso, tá? Se formos escrever a semi-reação, como que vai ficar, né? A equação global. 2 elétrons no reagentes, 2 no produto. Então, ó, cortou, cortou. A gente pode escrever dessa maneira, ó. 2Br menos, tá? Não vou colocar os estados físicos aqui, tá? Ó, aquoso mais gás cloro. É até bom também, né, pessoal? Pra gente criar esse costume. Br2 líquido mais 2 cloreto aquoso. Tá certo? Não pediu a equação global, mas vamos nos habituar. Quando a gente precisar, a gente já sabe fazer, tá bom? Então vamos lá. B. Tá? B. A B, a gente faz o quê? Ele quer o sentido dos elétrons. A gente sempre sabe, pessoal, que nas pilhas o sentido dos elétrons é sempre do negativo para o positivo. Tá certo?
É literalmente isso daqui, tá certo? Então, a gente sabe que vai do anodo para o cátodo. Então, como que a gente pode escrever aqui, ó? A gente pode escrever desse jeito, ó. Os elétrons se movimentam do anodo, que é o fio de platina, né? Vou até colocar aqui, ó. Fio de platina da esquerda para o cátodo, que nada mais é que o quê? O fio de platina da direita, certo? Esse é o sentido sempre do anodo para o cátodo, tá? Aqui a gente está falando de pilha, né? Eletrólise é outra coisa, tá bom? Então, sempre vai ser desse jeito, pessoal. Raciocina, a não ser que esteja falando de eletrólise, mas deixa quando a gente chegar em eletrólise, tá legal? Aqui, pessoal, eu vou ter o quê, ó? O C. O C, ele está perguntando o quê? O sentido dos íons. Nesse caso, pessoal, a gente tem que ter um pouquinho de malícia do quê? Por que que a gente tem que ter esse pouquinho de malícia aqui? Porque ele fala principalmente da ponte salina. A ponte salina, pessoal, é um sal onde eu vou conter cátions e ânions. Então eu vou ter, ó, positivo e negativo. A gente pode até colocar aqui, né, ó, K+, e vai, outro que a gente sempre utiliza aqui, ó, Cl-, tá certo? Cloreto de potássio, pode ser sulfato de potássio, também não tem problema, tá bom? Só pra gente ter uma noção em relação a isso. O que que ocorre aqui, pessoal? A gente tá falando literalmente desses ânions aqui, da ponte salina. Então, tá vendo que o gás cloro entra aqui, recebe os elétrons e reduz para ânions cloreto. Ou seja, a quantidade de carga negativa nessa solução aumenta. Ela aumentando, pessoal, eu não posso deixar desequilibrado, ou seja, muita carga positiva de negativa de um lado e muito pouco na outra, tá? Ela tem que ser equilibrada. O que que acontece, pessoal? Os cátions, ou seja, o potássio, ele começa a vir para cá, enquanto a carga negativa começa a vir para cá, tá? Só para a gente ter uma noção, eu vou até mudar os cátions aqui, porque pode ser que gere confusão dos cloretos aqui. Então, ó, eu vou colocar 2K+, que é o sulfato de potássio, tá? 2-. O que que acontece? Os potássios vêm para cá, enquanto os sulfatos ele vem para a parte do brometo. Por quê? Porque ele tem que equilibrar as cargas negativas que estão sendo perdidas, tá bom? Então o sulfato vem para cá e o potássio vem para cá. Então como que a gente pode falar aqui, né? Os cátions, que são as cargas positivas da nossa ponte salina, se movimentam para o cátodo, vírgula, enquanto os ânions se movimentam para o anodo. Sempre para fazer esse equilíbrio, tá, pessoal? Sempre para fazer esse equilíbrio de cargas, tá certo? Então a gente sempre tem que ter essa noção. Eu até troquei aqui, ó, quando eu escrevi cloreto, eu falei vai confundir, né? Porque a gente está utilizando o cloreto aqui. Então eu decidi mudar para o sulfato, tá? Aqui fica mais fácil a visualização, porque aumenta a concentração negativa, tem que vir um positivo aqui para dar uma equilibrada. Enquanto aqui diminui a concentração negativa. Então, tem que vir aqui para dar uma equilibrada, tá certo? Então, é só isso. Tá vendo que tem diferença na interpretação
Quando o sentido dos elétrons é uma coisa, mas e os sentidos dos íons no interior da pilha? É literalmente pela ponte salina. Beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A voltagem fornecida pela pilha. Então, a gente vai calcular o quê? Ou diferença de potencial, diferença de voltagem, DDP, tudo isso, tá? É a mesma coisa, pessoal. Como que a gente calcula em relação a isso, tá? A gente pode calcular a formulinha que a gente sempre conhece, que é essa daqui, né, ó. Diferença de potencial padrão é o quê? Potencial do maior menos o potencial do menor. Ou também, se a gente calcular aqui, ó, diferença de voltagem, a gente pode colocar, ó, voltagem, né? Então, a gente pode colocar potencial do cátodo, porque ele sempre vai ser o maior, por isso que ele oxida, menos do anodo, tá? Então, a gente pode ter essa interpretação, tá bom? Então, vamos lá. Agora, fazendo essa conta, pessoal, pode pegar qualquer um. Vamos pegar que a gente está mais habituado, que é aqui, ó. Qual que é o maior de redução? Não é o do cloro, que é 1. Então, a gente pode colocar, ó, mais 1,36 menos mais 1,07 volts, tá? Isso aqui vai dar quanto? Mais 1,36 volts, menos com mais, menos 0,7 volts. Quanto que vai me dar essa encrenca? Então, ó, variação de potencial vai me dar uma pilha de 0 mais, né, 0,29 volts. Certo, pessoal? É um exercício relativamente simples, trabalhoso, tá? Só que a gente utiliza todo o conceito de pilha que a gente aprendeu até agora. Tá legal, pessoal? Então a gente tem que ficar muito, mas muito esperto aqui, tá bom? Pra gente não cometer gafes, vamos dizer assim. Tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, se você chegou aqui, ó, hashtag potencial de redução, hashtag exatamente. Tá com dúvida? Coloca nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Eu tenho que agradecer imensamente quem está respondendo essas perguntas, essas dúvidas do pessoal. Por quê, pessoal? É muito comentário, eu não tô dando conta, mas muito obrigado mesmo. Assim que eu for visualizando, eu tô tentando tirar todo um tempo, todo dia, para responder para vocês, tá certo? Então, fica aqui o meu muitíssimo obrigado para quem tá fazendo isso, que eu olho as respostas e verifico se tá certo também, tá bom? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, aula, curiosidade, dica, seja o que for, coloca aí nos comentários que eu também começo a gravar esses vídeos para vocês. E eu reforço o convite para você se tornar membro. Além de ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui postados, você vai ajudar o canal a crescer muito. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!